Olá, meus amigos. Prontos? Preparados para desvendar mais alguns mistérios da Bíblia? Então use a lógica. Entenda. A Bíblia afirma que existe dois nascimentos. O primeiro nascimento é referente ao homem natural. O segundo nascimento é referente ao homem espiritual. Qual desses dois homens você crê que seja filho de Deus? O homem natural ou o homem espiritual? Por certo que o homem espiritual. Mas neste caso, como que fica o livro de Gênesis? Porque, segundo o livro de Gênesis, Deus formou o homem do pó da terra. Neste caso, o homem natural seria filho de Deus. Mas a lógica está invertida. Quando Deus afirma que formou o homem do pó da terra, ele está falando que ele formou o seu filho, o homem espiritual, a partir deste homem natural. Este homem natural é o pó da terra. Desta forma, Deus formou o homem espiritual a partir do homem natural. Este é o real significado das Escrituras, trazendo a percepção espiritual para os dias de hoje. Por isso, me acompanhe. Vamos estudar minuciosamente esse assunto. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9, onde diz: além do mais, tínhamos os nossos pais humanos. Bom, se Paulo está afirmando que nós tínhamos, ele está falando a respeito deles, daquela geração, que Paulo tinha um pai humano. Logo, estava afirmando que Deus não era o pai desta natureza humana, porque ele tinha um pai que pertencia a esta natureza humana. Ele se tornou filho de Deus quando trouxe o homem espiritual em si. Por quê? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46, 48 e 49, onde ele diz: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual os celestiais, tais também os celestiais. Ou seja, qual o homem natural, também os naturais. O homem natural é gerado pelo homem natural deste lugar. O homem espiritual é gerado por Deus. O homem espiritual é filho de Deus. O homem natural é proveniente da natureza humana. Quando ele diz: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Este homem natural é a imagem dos seus pais deste lugar. Quando nascermos do Espírito, então traremos a imagem celestial de Deus. Neste caso, podemos entender sim que o homem natural não é filho de Deus, senão filho dos seus pais deste lugar. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Sim, Deus formou o homem espiritual a partir do homem natural. Deus formou o espírito a partir do pó da terra. Esta é a verdadeira ou a verdade por detrás deste mistério. O mistério é que Deus descreveu a realidade espiritual através da percepção do homem natural. Isto é apenas uma percepção da realidade que foi descrita no livro de Gênesis. Deus não formou o homem espiritual do barro, lá, do lodo na terra, porque nós somos o pó. O homem natural em si mesmo é apenas pó. É deste homem natural que se nasce o espiritual, que é formado o homem espiritual, que é formado o Filho de Deus. O Filho de Deus, o homem espiritual, ele é proveniente, ele é natural, ele nasce deste homem natural, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Veja o que consta no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 14, onde diz: porquanto ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Sim, o homem natural é pó. É deste homem natural que nasce o Filho de Deus, o homem espiritual. Porque nós devemos nascer do Espírito. Quando eu nascer do Espírito, o Espírito será gerado através deste pó da terra, que é o natural. Veja o que consta no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez. Quando Jó está afirmando que o Espírito de Deus tinha feito ele, estávamos falando do homem natural ou do homem espiritual? De quem estamos falando? É lógico que estamos falando do homem espiritual. O homem natural, ele tem os seus pais aqui neste lugar.
quando Jó diz o Espírito de Deus me fez, ele está fazendo alusão ao livro de Salmos, capítulo 139, versículo 14, aonde diz: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Não tem nada de extraordinário ser formado através de um ato sexual. Porque um ato sexual é um ato natural, proveniente deste lugar. Não tem nada de extraordinário, porque isto é natural. Extraordinário é nascer do Espírito. Isto é algo extraordinário que foge à compreensão e o raciocínio natural do homem deste lugar. Isto é extraordinário. Quando diz graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, estamos falando do nascimento do Espírito no homem. Nada tem a ver com esta natureza humana proveniente deste lugar. Veja o que Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Vou repetir. O que é nascido da carne é carne. Você acha que Deus gerou a carne? Ou Deus gerou o Espírito? Porque diz, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Por certo que o homem espiritual é filho de Deus e não o homem natural. O homem natural é gerado pelos homens deste lugar. O homem espiritual é filho de Deus, gerado pelo Criador. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Daqui podemos tirar o exemplo perfeito para o que eu tenho falado. O primeiro homem foi formado do pó da terra. Deus usou essa linha de raciocínio para ilustrar uma realidade espiritual. Deus se utilizou da percepção humana, dos seus 5 sentidos, para ilustrar um acontecimento espiritual. Quando diz que o primeiro homem foi formado do pó da terra, Deus está fazendo alusão. Ele se utilizou dessa linha de ilustração para ilustrar algo muito maior do que isto ser gerado. É lógico que este homem natural é proveniente da terra, mas Deus abriu o entendimento das pessoas através desta passagem bíblica para ilustrar o que estava acontecendo a nível espiritual. Repito, o primeiro homem foi formado do pó da terra. Este homem natural é pó. É a partir deste pó que Deus gera o seu filho, o homem espiritual. Entenda? O segundo homem é dos céus. O segundo homem é filho de Deus. O filho de Deus é dos céus, não da terra. É este homem que Deus diz que formou do pó da terra. Veja, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vou repetir, porque é muito importante cada passagem bíblica que estou lendo a vocês. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Este homem aqui nasceu da vontade da carne, não da vontade de Deus. Então ele não é filho de Deus. Nem da vontade do homem natural, mas de Deus. De Deus é gerado o homem espiritual, não o natural. Livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 1, para encerrar. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu e que lançou os alicerces da terra, e formou o espírito do homem dentro dele. Deus formou o espírito do homem dentro dele. Deus formou o espírito no pó da terra. O homem espiritual, o Filho de Deus, é gerado no pó da terra, é gerado no homem natural. Porque quando Jesus afirma, vocês nasceram da carne e do sangue, tendes a necessidade de nascer do espírito. O homem espiritual será gerado a partir deste natural, que é o pó da terra. Acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender que o homem natural não é filho de Deus. Para se tornar filho de Deus, deve-se trazer em si a natureza espiritual do Criador, nascendo do Espírito. Deus gera o seu filho a partir deste pó da terra. Este aqui é o pó da terra, conforme eu acabei relatando a vocês
acho que é mais do que suficiente para você chegar sozinho a uma conclusão. Que quando Deus afirma no livro de Gênesis que ele formou o homem do pó da terra, ele está falando do homem espiritual. O homem espiritual é formado a partir do pó da terra que somos nós. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.